Tem uma pergunta aqui, ó, Bárbara Macedo. Como nós, que temos pouca atividade na internet e não somos da área, podemos proteger e apoiar o Felca? Também vi esse movimento no nosso corte, Carla. Muita gente querendo apoiar. Então, porque aqui a gente até levantou uma hipótese de, por exemplo, ele citou algumas pessoas nominalmente, mostrou ali alguns vídeos. E aí a gente levantou uma hipótese, por exemplo, de uma dessas pessoas abrir um processo contra ele, contra o Felca. E aí as pessoas ficaram, como assim? Mas que coisa! Mas olha o que vocês estão falando, estão dando dicas para essas pessoas. Gente, as pessoas têm advogados e não quer dizer que o Felca seria culpado ou não, mas tudo pode acontecer, né? No ramo da advocacia. Já está acontecendo, inclusive, né? Ele já está tomando vários processos. Já está acontecendo. E aí as pessoas nesse lugar de, poxa, queremos ajudá-lo, estaremos aqui do lado dele, vou disponibilizar o meu jurídico, vamos abrir uma vaquinha, queremos apoiá-lo, assim, tipo, porque as pessoas realmente ficaram assim... é bem bonito cara, isso que coragem pessoas, desse menino, desse rapaz de falar de tudo isso, e agora ele ainda pode ser processado, as pessoas pensando, que absurdo. E pode, doutora? Pode, ele pode ser, porque ele expôs ali algumas pessoas, na verdade ele traz um conteúdo, como a Carla trouxe, não deveria ser a forma mais adequada, mas eu imagino que várias providências jurídicas também foram tomadas, né, Carla? Ele sabia, estava preparado, orientado por profissionais que poderia vir, porque quando você pode estar cometendo um crime contra a honra de alguém. Por mais que aquela pessoa seja criminosa, o meio de exposição não era aquele. Mas é uma questão de reprovabilidade, né? A sociedade entende o que é mais reprovável. O que as pessoas estavam fazendo ou ele ter exposto. Então, é essa questão moral que está sendo colocada aqui. O que eu penso, como as pessoas podem ajudar o Felca, né? O Felca não precisa ser ajudado, porque o Felca tem um aparato jurídico muito bacana, o Felca tá super orientado, ele tinha controle do conteúdo que ele expôs. O que a gente tem que tomar atenção e fazer a partir de agora. Quem tem uma criança conhecida, prestar atenção no que essa criança está postando, se está postando, o que essa criança está consumindo. Nós mesmos, como adultos, que tipo de conteúdo nós estamos consumindo? Se viu um conteúdo desagradável, comenta lá, denunciar o conteúdo, para que a gente tome esse movimento como realmente algo que a gente possa fazer, né? Tenho pouco acesso à internet, mas no acesso que eu tenho, qual conteúdo que está fora dos padrões que eu quero assistir ou que entendo que seja aceitável? Então, vou começar a denunciar os conteúdos, não vou consumir esse tipo de pessoa que expõe criança, que comercializa a imagem da criança. A gente tem que começar a fazer esse movimento interno mesmo, de mudança em relação a isso que aconteceu agora. E como a doutora Badaró aqui falou, o advogado do Felca, inclusive, é muito meu amigo. Ele tá bem, gente. Ele tá bem assessorado. Ele sabia dos riscos. Inclusive, né, eu falei com o advogado dele, ele falou, não, a gente vai seguir aqui de cabeça erguida. E o que tiver que acontecer, o Felca é uma pessoa que vai respeitar as leis. Não existe a possibilidade dele ir contra a lei, mesmo que a gente não goste e tudo mais. Ele está ciente disso. Eu acho que a maior maneira de ajudar o Felca é que cada uma dessas pessoas, né, não só o Felca, a Sheili, todos nós aqui, é que nós nos tornemos replicadores de boas práticas. É isso que o Felca, quando ele fez esse vídeo, tentou mostrar para todos nós. Senta com seu filho, conversa com seu filho, protege o seu filho, cuida do seu filho, não expõe o seu filho. Será que é isso mesmo? Sabe? É tentar se letrar nesse universo digital, é tentar levar alfabetização digital para os adultos, educação digital para as crianças. Eu acho que se a gente conseguir isso, é um grande gol. E mais, nós precisamos pressionar o nosso Congresso para que, de fato, tome medidas, não só
na questão de leis, mas de políticas públicas, sabe? Nós precisamos de campanhas explicando isso. A gente precisa, sabe, entrar na casa das pessoas e mostrar o que está certo e o que está errado. Ensinar uma pessoa como fazer uma denúncia, ensinar uma criança como fazer uma denúncia. Paulinha, eu já fiz mais de 200 denúncias para pessoas que nem têm ligação comigo. Você não necessariamente precisa ser um parente dessa pessoa, você precisa querer ajudar, sabe? Seja um voluntário na questão de como é que eu levo informação para proteger as nossas crianças. É isso. Você está vendo algo que está errado? Denuncie. Você pode denunciar. Você deve denunciar. Não adianta só a gente ficar acomodado falando, poxa, mas podia ser diferente. E a denúncia funciona assim. Quando a gente vai falar dos crimes do Discord, do Telegram, nós já temos mais de 160 pessoas detidas. Hoje aconteceu mais uma nova operação da Nix. Mais 3 pessoas foram detidas. Por quê? Porque estamos denunciando. Mas, novamente, denunciar é extremamente importante, mas a gente tem que denunciar para a autoridade policial. E, sabe, eu fico muito triste de ouvir, porque não adianta nada. Adianta sim. Sim. Sabe? É que dá trabalho, é chato mesmo. A gente tem que fazer um corpo a corpo, tem que estar lá de olho, tem que estar vigilante. Se você vai mexer com esse tipo de pessoa, né? Porque são grupos ali muito complicados, né? Que tem uma ação grande, né, na internet. Carla, também é isso. Tem que não tomar é, cuidado, não é né? simples. Não é simplesmente sair se infiltrando, porque Não. agora eu vou me infiltrar e vou denunciar e vai resolver. Não é assim. O Felco está extremamente bem assessorado e ele é muito inteligente. Né? Ele não entrou de inocente nessa história. Ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto é que foi um sucesso estrondoso. Né? Necessário, corajoso, né? Mas cuidado. Né? Não vão sair fazendo isso que vocês podem entrar numa roubada muito grande. Inclusive ser denunciado. Né? Começar a consumir aí conteúdos, entrar em grupos de Telegram. A hora que vocês veem, vocês estão aí num grupo de pedofilia e não sabem como lidar com isso. Opa! Né? Tem que tomar muito cuidado, porque são pessoas de fato perigosas. Tá? Não é uma coisa que dá para fazer como a gente vê nos filmes. Né? Não é assim que você infiltra e desinfiltra uma pessoa. São operações extremamente pensadas, feitas por profissionais e são perigosas. Muito perigosas. A gente Agora, está falando de um... a Carla conhece bastante. Muito. Você não... E assim, tem lá, infelizmente, no Twitter, né? Plataforma difícil essa, né? Que é o X. Então, assim, tem threads e mais threads de verdadeiros absurdos, de notícias falsas contra o Felca, falando verdadeiros absurdos e horrores contra ele, porque, de novo, ele está irritando um determinado grupo. Né? Então, assim, gente, como é que a gente protege? Denunciar. Denunciar o Twitter, olha, você tem que ter muito amor no coração, porque lá você pode, enfim, xingar a mãe do Elon Musk, que não vai acontecer absolutamente nada com você. Mas a gente tem que, sabe, parar de consumir, parar de, sabe, e de novo, juntar essa materialidade, né, encaminhar isso. Essa burocracia, né? As pessoas falam, nossa, então, continuam aqui, mas isso ninguém vai fazer, mas isso é muito difícil. Mas, gente, é um crime de que prova tá é sendo difícil feito. mesmo. Mas Agora, não vocês é? entendem Senão você um não pouco consegue processar a pessoa. a dificuldade da polícia? Né? Que às vezes as pessoas falam, mas a polícia não tá vendo, por que não prendeu o cara? Porque não é simples você conseguir um mandado de prisão. É a mesma coisa que dizem, mas nossa, os vídeos estão aí. Mas ele não fez os vídeos estão aí na internet. Era só entrar lá no perfil do cara. Sim. Os vídeos estão lá, essas coisas estão na internet. Eu te digo uma coisa, ele burro não é. Porque todo mundo achou, derrubaram a conta dele. A gente foi levantar com a Meta não derrubou a conta dele. Dessa pessoa. Suspendeu, né? Ele deu uma bloqueada na conta. E aí, pensando aqui, né? Alguma coisa está aprontando. Aí eu posso conjecturar. Primeiro, quando ele fecha
ele tira um material de investigação, ou ele pode dizer lá na frente que ele foi prejudicado, porque se nada acontecer com ele, gente, o que acontece? Não, mas olha o que fizeram comigo. Porque quando a gente olha... Se não conseguirem, através das provas, comprovar as denúncias. Esse volume né? de milhares e milhares e milhares de visualizações e nada acontecer com ele, ele vai usar isso contra quem fez a denúncia usando o meio digital. Isto é uma realidade, entende? Então, assim, você fica olhando e a gente está só tentando entender o que ele... aonde ele quer chegar ali, porque ele não é bobo. Mostre as suas armas que eu vou te dar a defesa, né? Ele provavelmente também tem uma assessoria jurídica muito grande, derrubou propositalmente essa página e já deve estar começando a se precaver. Né? Tá começando a se precaver juridicamente, já esperando a bomba que vai vir. Então, assim, pode... É que aí, se eu falar aqui, as pessoas vão achar que eu tô orientando o que vai... Mas provavelmente estão pensando a melhor forma de... inverter esse jogo, né? Tornar com uma cara lícita o que estava sendo feito. Exatamente. Então, provavelmente, nesse momento aqui que nós estamos aqui, deve ter uma junta de advogados enorme, trabalhando em cima desse conteúdo, para tentar tirar o máximo de ilicitude que tiver ali, né? O que a gente pode usar como estratégia de defesa aqui? Como a gente pode se precaver em relação a isso? Provavelmente é esse movimento que está sendo feito em relação à defesa dele. E é isso que causa muita indignação na população, porque vem no que o Felca fez algo de muito bom. Aí é que fica E aí a lei brasileira não tem jeito. Mas isso também é uma grande lição para todos nós. Por quê? Vou explicar aqui para vocês. Quando você coloca algo muito importante e dá esse corpo, você está dando vantagem aqui para a pessoa que está cometendo o crime. O que é o correto? É você não deixar que esta pessoa que está cometendo o crime saiba qual vai ser o bote que você vai dar. E eu tô falando isso porque, por exemplo, eu tô em todos esses casos do Discord. E a coisa que os paneleiros mais querem saber é o quanto a polícia tá perto deles. Mas eles vão suar no inferno que eu não conto. Aí eles acham, vão chegar perto de mim, não, porque... E assim, porque se é o que eles querem saber. E não é o momento, enquanto está tendo uma investigação, enquanto a polícia está investigando, levantando provas, montando esse corpo probatório para poder aí, de fato, ir em cima... Tudo isso precisa ficar mais tranquilo. Porque se você começa a falar o nome de A, de B, de C, você já deu... ele vai lá, ele apaga tudo, ele some, ele faz não sei o quê. Por isso que eu digo, é importante a gente falar, às vezes, do tema. O que está acontecendo? Essa hipersexualização das crianças, a adultização das crianças. Mas quando eu começo a apontar A, B, C, D, E, F, a pessoa se liga. E se tem uma coisa que, né? O que eu tenho que fazer? Vem a junta de advogados, vamos ver tudo que não presta aqui, vamos arrumar direitinho, porque lá na frente, de novo, o Ministério Público, a Justiça, ela, por mais que nós todos estejamos aqui muito comovidos, muito empenhados, eles não olham as coisas da mesma forma, eles nem podem olhar as coisas da mesma forma. Aí chega lá, então não encontramos nada. O que vai acontecer? Tudo isso que foi feito, a gente deu vantagem para o outro lado. Aí vim em cima com bumerangue, mas o tamanho do universo. Tô errada, doutora? Sim, não, com certeza. Então, o que as pessoas precisam pensar? Não dá para vocês ficarem comentando em postagens, discutindo. As pessoas se expõem demais. Eu recebi recentemente uma consulta no escritório de uma pessoa que entrou numa discussão na internet, em comentários. Nossa, treta de comentários. Treta de comentários. E aí começou um comenta aqui, um comenta ali, aí um já começou a ameaçar o outro e começou... E aí tornou-se algo que parou no escritório de advocacia. Então, assim, as pessoas... precisam começar a criar esse bom senso realmente na internet, de que não é essa discussão que vai ser feita em comentários que vai resolver essa problemática.
o ideal também, às vezes a gente vê movimentos no sentido... pessoas criam páginas para jogar na internet conteúdos de denúncia. Isso não é a forma mais acertada. A forma mais acertada é entregar isto para a autoridade policial. Claro que a Carla trouxe o Verifact, que é um instrumento usado muito por nós no escritório, porque antigamente fazer ata notarial é por folha, então fica muito caro, fica caríssimo. Mas se você não tiver condição de usar, né, pelo menos printa, dá o máximo de conteúdo que você puder e leva para a autoridade policial. Não é o momento de fazer justiça com as próprias mãos, nesse sentido de começar a denunciar um monte de coisa, mas sim ter esse critério de análise mesmo. Olha, eu tenho uma criança... acredito que o que o Felca mais queria, né, Carla, era realmente que os pais olhem para as crianças. Sim. Né? Que a gente olhe para como se comporta a rede social porque também, a gente nesse consome, sentido, né? Eu, na verdade, eu nem conhecia esse produtor de conteúdo ítalo. Mas eu falei assim, nossa, mas... E fui até procurar para ver se pessoas íntimas seguiam. É esse movimento que a gente precisa fazer, né? De ter essa nossa reprovação. E ele fez uma coisa, porque ele mostrou que as crianças precisam entender também o quanto elas estão vulneráveis, porque ele fala a linguagem delas. Então, ele chega ali muito perto dessas crianças e desses adolescentes que começaram a se olhar respeitam e falar, muito o que ele fala, mas né? vem cá, não, então isso aqui é um abuso, isso aqui não é legal. Você entende? Isso é muito importante, porque não adianta só você falar com os adultos e não falar com eles. Porque assim, dá um olé e vai continuar fazendo. Porque hoje, ainda mais nos dias de hoje, adolescente e criança dá olé em pai é fácil, né? Ainda mais no mundo digital. Mas ele começou a colocar essas pessoas muito jovens para pensar. Opa, o que está acontecendo? Eu estou sendo usado... sabe, pensar no que... E você lá na frente amanhã? Como é que vai ser isso? Tudo isso que aconteceu aqui na tua vida, isso vai ter o que a Alessandra falou, um impacto muito grande. Essas imagens, gente, não se apagam. Não se apagam. Você pode pedir desindexação lá do Google. Basta alguém ter salvo essa imagem, mudar o hash da imagem, ela volta. Porque, entende o quão complexo é isso? Tudo que a gente coloca na internet é para sempre. Então, a gente tem que parar para pensar. Eu acho que o que o Felca fez é falar, gente, vamos pensar no que a gente está fazendo? Adultos, adolescentes, juntos. Independente se a gente está tendo ajuda do poder público ou não. E, enfim, mas é isso, colocar todo mundo para pensar. E isso é muito importante. Sabe? É pensar no seu corpo, o quanto você precisa se proteger. Aí nas famílias, o quanto nós temos que proteger os nossos filhos. Veja se você acha a imagem dos filhos do Zuckerberg. Não. Eles nem podem ter redes sociais. Não acho. Você veja, Estão vai fazendo procurar crochê. um grande... Sei lá, procura as pessoas das Big Techs. Vê se você vai achar os filhos dessas pessoas. Veja se essas... Lógico que não estão lá. Porque eles sabem o quanto tudo isso é danoso. Eles protegem os seus filhos. Eles protegem os seus parentes, mas eles não nos protegem. Esta é uma realidade. Então, o que o Felca tentou mostrar ali é isso. Nós precisamos proteger. E ele é um rapaz muito jovem. Isso é muito bacana. Porque ele podia, a gente está fazendo qualquer outra coisa, ia estar, sabe? Mas ele parou para pensar e falar, gente, será que esse que é o mundo, o universo digital que a gente quer? Eu estava até conversando com o Senzi. Será que é isso? É muito legal. É parar para pensar o que nós temos que juntos pedir para as Big Techs, para a autoridade, né, para as autoridades, sejam polícia, Ministério Público e Justiça, para o poder público. Não adianta criar o Programa da Criança Feliz. Ele não é aplicado, aí gasta dinheiro com o Programa da Criança Feliz, que é, né, de novo, Sim. é mau gasto, é dinheiro... sabe, nós pagamos impostos caríssimos e nós recebemos muito pouco. Muito pouco. É isso, entendeu? O dinheiro ele precisa ser melhor canalizado. Os nossos recursos humanos também são restritos. Então, só que esse universo é gigantesco.
O que ele fez, e de novo, eu me comprometi, inclusive com o Ciência, falar o que eu puder fazer para ajudar e proteger o Felca, eu vou fazer também, né? Então, assim, fiquem tranquilos. É lógico, ele está sendo atacado, muito atacado, porque tem as pessoas que gostam dessas outras pessoas, infelizmente, gostam. E então, existem grupos, né, Carla? Então, então, assim, aí fica naquela coisa, né, uma disputa. Mas, a gente tem que parar e ouvir o que ele disse. A coisa mais importante para o Felca, se ele pudesse estar aqui agora, ele ia falar para todos nós. Sim. Vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês? É isso. Então, repliquem. Cuidem dos seus filhos, protejam seus filhos, protejam as outras crianças. Podem ser seu sobrinho, seu vizinho. É isso, as crianças precisam de proteção. Exato. O Felca, ele trouxe, escancarou aqui na nossa cara, né? Deixou mais do que claro, tanto para o adulto quanto para o adolescente e para a criança, de que esses predadores existem e que eles estão olhando e eles estão consumindo esse tipo de conteúdo para satisfazer os impulsos sexuais, a lascívia, a vontade sexual deles. E fazer dinheiro ainda. E fazer dinheiro, de tudo isso, a né? custas Tudo isso disso, junto. explorando essa... Porque, às vezes, é nesse ponto que a Carla trouxe. Às vezes, as pessoas não conseguem ver maldade, mas existe muita maldade. Hoje, os predadores estão na internet, estão monetizando isso, estão se unindo, estão cada vez mais fortes, estão consumindo este tipo de conteúdo. Então, por que nós temos que proteger as nossas crianças? Porque, primeiro, que as nossas crianças não têm condição de escolher o que elas querem postar ou não. Isso é uma realidade, os pais precisam ver. E até responsabilidade jurídica para isso não tem, né? Exato. É dos pais e cuidadores. Com certeza. E num segundo momento também, Paulinha, entender que se a gente deixa os nossos filhos numa vitrine sexualizada, alguém vai olhar para eles com um olhar sexual. E é nesse ponto. Então, por isso que nós temos que proteger. O Felca traz à luz qual é a nossa responsabilidade como sociedade. O que vai ser feito, o Ministério Público provavelmente vai tomar alguma atitude. Eu acredito que não vai passar impune esse caso por conta do tamanho da proporção. Mas que isso não passe impune nas nossas atitudes, no que a gente consome, no que a gente produz. Mesmo porque, como a Carla trouxe, ele cita algumas pessoas, mas tem para cada uma milhares de outras, né, Carla? Fazendo coisas parecidas, gente. E às vezes até piores, né? Muitas, assim. Ele trouxe ali alguns exemplos, mas se você procurar ali, simples, é rápido, você coloca as hashtags certas, você vai ver a quantidade. É de perder, de novo, fé na humanidade. As pessoas... Eles sabem, né? Consumindo isso. E não é só quem produz. Para mim, é tão abjeto aquele que consome isso também. A gente está falando dos predadores, né? Que eles vão procurar sexo, poder e dinheiro, sempre. O que a gente não pode é permitir que os nossos filhos sejam suprimento para essas pessoas. E é isso que os pais têm que entender. Ah, mas ela só tá dançando. Ah, mas ela só tá de biquíni. Tem um monte de criança na praia. Só postei uma foto. Mas para o predador, isso é um suprimento. Então, é com esse olhar. É muito difícil uma pessoa de bem olhar para uma criança de 2, 3 anos, às vezes de fralda, e imaginar que tem alguém olhando com um olhar sexual aquele bebê. Mas tem. Infelizmente, tem. E para os adolescentes, se você hoje tem 15 anos, 14 anos e está fazendo uma dancinha sexy, quando você tiver 30, essa dancinha vai estar disponível. Quando você for procurar um emprego, essa dancinha vai estar disponível. Sim. Você pode ser objeto de bullying, talvez não agora, daqui a 5 anos. Talvez num curso superior. Você pode perder o emprego por causa disso, por causa de uma coisa que você fez quando tinha 16. Infelizmente, é a nossa realidade. E para as meninas, isso é ainda pior. Porque nós estamos numa sociedade que olha esse tipo de coisa com mais preconceito, principalmente em relação às mulheres. Se você se coloca numa posição hipersexualizada com 16, 17 anos, quando você tiver 30 e for procurar um emprego,
a empresa pode encontrar aquilo e você pode perder a vaga. Infelizmente, isso acontece. Ai, mas não tem nada a ver como eu me posiciono na internet com a minha competência. Eu concordo, mas não é assim que as pessoas vão te ver. Então, infelizmente, a gente também tem que pensar nisso. Né? E se um adolescente não tem essa capacidade de enxergar isso para frente, os responsáveis precisam. Vocês acham que essa entrada nas redes sociais deveria... Primeiro que já tem a cidade de 13 anos que tem perfil de criança de 2 anos, né? Tipo assim, Monitorado pelos já pais. é 13 que já não é 13. Mas vocês acham que deveria ser colocado muito mais para frente? Eu não sei se a proibição resolve. Eu acho que o que resolve é a educação. É essa visão, né, desse macro. Porque às vezes a pessoa está ali na família, com os parentes, e a pessoa não tem noção do universo de maldade que tem para fora daquela bolha. Né? E que bom que muita gente não consegue nem enxergar isso. A gente consegue porque a gente lida com isso todos os dias. A gente lida com esses predadores, com esses criminosos. As pessoas de bem muitas vezes não têm nem noção de que isso acontece. De que pegam fotos, às vezes, de uma criança na praia e utilizam a inteligência artificial para colocar aquelas crianças numa posição sexual explícita. E isso acontece. Infelizmente, acontece. Então, se os pais vissem o que a gente vê, eles ficariam chocados. Eles ficariam temerosos de expor os seus filhos em redes sociais. Então, eu acho que não precisa chegar nesse extremo de ter um perseguidor, de se deparar com os filhos em cenas ali de sexo explícito, manipuladas ou não por inteligência artificial, para entender... ainda tem esse ingrediente. Temos isso, claro. e existe isso. A gente se depara com isso diariamente, infelizmente. Né? Eu acho que não precisa chegar nesse extremo. O que o Felca fez foi abrir os olhos das pessoas para isso, em vários prismas diferentes, inclusive esse do criminal, né? Que existem sim predadores olhando e procurando presas como seu filho nesse momento. É aterrorizante a gente olhar isso. Parece uma realidade distópica, mas infelizmente ela existe. E Paulinha, para mim, a solução, se a gente tiver que pôr um ponto específico, é realmente a plataforma criar inteligência, não, né? Carla, já tem, existe, né? já tem condição bastante de fazer isso. Não tem tudo, só precisa Né? eles quererem. Criar, talvez, esse programa, essa verificação de alertas e criar esses dossiês e entregar para a mão das autoridades. E aí passou a bola, se tá com a polícia, se tá com o Ministério Público, a polícia e o Ministério Público não fez nada, aí é um outro problema. Mas a melhor solução que a gente poderia ter é eles monitorarem, porque eles conseguem, a gente está conversando aqui, aparece uma propaganda do que a gente está falando, eles monitorarem essa situação, olha, esse IP aqui, nesse endereço, está consumindo esse tipo de conteúdo, é um conteúdo criminoso, é um negócio absurdo mesmo, né? A gente não está falando sobre a liberdade das pessoas, a gente não está falando em censurar as pessoas, a gente está falando de criminosos. Esse é um ponto. E em relação a esse conteúdo da adultização, da sexualização das crianças, isso também é criminoso. Então, se este criador de conteúdo, ele tem tanta expertise, ele tem tanta inteligência, ele tem tanta criatividade, ele poderia ter milhões de seguidores se valendo de outra pauta que não fosse a exploração daquelas imagens daquelas crianças. Ninguém está falando nada contra ele. Nós estamos falando a forma com que ele optou por viver a vida dele, por explorar aquelas crianças e pôr na internet. Da mesma forma que quando alguém opta por cometer crimes patrimoniais para viver a vida, nós também criticamos. Ou quando alguém opta por tráfico de droga para... É da mesma forma. Aquele conteúdo ali, aquela exploração é criminosa. É isso.